Eu sou Carlos Henrique. Moro em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Um lugar onde a maioria das pessoas conhece a vida e as histórias de todos ao redor. Eu cresci aqui, em uma casa simples, na beira de uma rua sem asfalto e com o som dos grilos sempre acompanhando as noites quentes de verão. Muitos dizem que é um lugar pacífico, mas existem coisas que acontecem aqui que nenhum de nós consegue explicar. E hoje, vou contar sobre um dos maiores mistérios da minha vida, algo que até hoje me faz olhar para a escuridão da noite com um certo receio. Era um final de tarde qualquer. Eu estava indo até a casa de um amigo, o Lucas, para pegar umas coisas que ele havia me emprestado. O caminho até a casa dele é simples. Passa pela praça central, onde sempre há algum grupo de jovens sentados nas poucas bancadas de concreto, e depois segue pela estrada de terra, com algumas árvores esparsas, até uma área mais afastada. A casa do Lucas ficava quase na beira da estrada, em um terreno cercado por uma cerca de arame enferrujado. Era uma casa velha, mas bastante acolhedora. Antes de chegar, passei por uma rua que sempre me causava um arrepio. Não sabia bem o porquê, mas sempre que passava ali, uma sensação estranha tomava conta de mim. Era uma rua mais escura, cheia de árvores que, à medida que o sol ia se pondo, pareciam engolir a luz. E era ali, no final dessa rua, que ficava a casa abandonada. A casa já estava vazia há muitos anos. Fiquei sabendo que ali morava um casal que morreu em circunstâncias misteriosas, mas ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Algumas pessoas falavam que o homem havia enlouquecido e a mulher desaparecido, enquanto outras diziam que a casa foi o palco de um assassinato. A questão é que a casa sempre esteve vazia, com suas janelas quebradas e a pintura desbotada, parecendo mais uma sombra do que uma construção real. Eu nunca fui de me meter em mistério, mas algo me dizia que aquela casa não era normal. Eu sentia uma pressão no peito sempre que passava por ali, como se uma presença invisível estivesse me observando. E naquela tarde, com o sol já baixo no horizonte, eu estava mais uma vez ali, olhando para aquela casa desmoronando, pensando sobre as histórias que ouvia desde criança. Foi quando, de repente, algo aconteceu. Um barulho. Um ruído vindo de dentro da casa, como se algo tivesse batido contra uma parede. Fiquei parado, olhando fixamente para a casa, meu coração acelerando. Eu sabia que a casa estava vazia, ninguém morava ali, mas o som era inconfundível, como se alguém estivesse se movendo lá dentro. A curiosidade, como sempre, foi mais forte. Decidi investigar. Afinal, a casa estava ali há anos, ninguém se atrevia a entrar e eu era apenas um rapaz em busca de uma história. O caminho até a entrada da casa foi simples, e eu me lembro claramente do cheiro de mofo e madeira podre quando pisei no terreno. A cerca de arame enferrujado estava quebrada em vários pontos, permitindo que eu passasse sem dificuldade. O portão estava aberto, balançando levemente com o vento que já começava a soprar frio. Quando entrei na casa, tudo estava imerso em uma escuridão densa. Mesmo com o sol ainda visível no horizonte, as sombras dentro da casa pareciam não ter fim. Era como se a luz não quisesse entrar ali. Eu não estava sozinho. O ambiente tinha uma vibração estranha, como se o tempo ali tivesse parado, congelado em uma época distante. O cheiro de mofo era intenso, e o som de minhas botas batendo no chão de madeira ecoava como se cada passo fosse uma afronta àquela casa, como se ela estivesse me observando, esperando. Eu andei por alguns minutos explorando os cômodos. O que mais me chamou a atenção foi uma grande sala de estar, com uma lareira ao fundo. As paredes estavam cobertas por tapeçarias velhas e sujas, e os móveis, em sua maioria, estavam quebrados ou cobertos por uma camada espessa de poeira. Mas o que realmente me fez parar foi o quadro na parede. Era uma pintura antiga, em preto e branco, de um casal. O homem tinha um olhar sério, com os olhos fixos em algum ponto distante, enquanto a mulher parecia olhar para ele com uma expressão triste, como se estivesse à espera de algo. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Algo naquele quadro me deixou inquieto, como se a imagem estivesse tentando me dizer algo. Eu toquei a moldura com a ponta dos dedos e, nesse momento, o ambiente ficou mais gelado. Foi então que ouvi novamente o barulho. Um som, vindo do andar de cima,
como se algo estivesse se arrastando. Não era o vento nem a madeira rangendo. Era algo mais profundo, mais inquietante. Eu hesitei por um momento. O medo começou a me consumir, mas a curiosidade, mais uma vez, me dominou. Subi as escadas que rangiam a cada movimento. O piso do andar superior estava coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Mas algo estava diferente ali. O corredor era estreito e sombrio, e as portas das 3 salas estavam fechadas. Mas uma delas estava entreaberta. Entrei na sala com a porta entreaberta. O cheiro de mofo era mais forte e a sensação de opressão estava insuportável. Era como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Quando olhei para o centro da sala, vi algo que jamais vou esquecer. Havia uma cadeira, uma velha cadeira de madeira no centro. Mas não era uma cadeira comum. Ela estava girando lentamente, como se alguém estivesse sentado ali, movendo-se de forma estranha, sem pressa. A sala estava vazia, mas a cadeira estava se movendo sozinha. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos, mas algo em meu íntimo me dizia para sair dali, para fugir daquela casa maldita. Mas antes que pudesse me mover, um som baixo e gutural ecoou da escuridão da sala. Era como se alguém estivesse respirando pesadamente. Próximo, muito próximo de mim. Eu congelei. Não consegui mais me mover, como se algo invisível estivesse me segurando ali, preso. O frio aumentava, e a sensação de que havia algo com uma presença forte e malévola na sala me envolvia completamente. Eu consegui dar um passo para trás, mas nesse momento a cadeira parou. O som da respiração cessou e tudo ficou em um silêncio absoluto. Eu sabia que algo estava ali, observando-me, esperando que eu fosse fraco o suficiente para fazer o movimento errado. Corri até as escadas, saí da casa em um pânico absoluto, sem olhar para trás. O portão estava ainda aberto, e quando passei por ele, senti o peso da casa sobre mim, como se estivesse sendo observando. E desde aquele dia, eu nunca mais consegui olhar para aquela casa da mesma forma. Mesmo agora, sempre que passo por lá, a sensação de estar sendo observado volta a me tomar. E uma parte de mim sabe que o que vi naquela noite não era algo que pudesse ser explicado facilmente. Hoje, olhando para trás, eu me pergunto o que realmente aconteceu naquela casa. Eu sei o que vi e sei o que senti. Não foi apenas uma sensação de medo. Foi algo mais profundo, algo que vai além da nossa compreensão. Talvez o casal nunca tenha partido, e a casa, de alguma forma, tenha se tornado um receptáculo para suas almas perdidas, ou algo ainda pior. Isso não é algo que se possa explicar com lógica. Às vezes o medo não está no que você vê, mas no que você sente. E eu senti algo naquele dia. Agora vou ler o relato de um homem chamado Gabriel. Meu nome é Gabriel, sou morador de uma cidade no interior. Aqui, o tempo parece passar mais devagar, e a vida segue em um ritmo que, para muitos, é até considerado monótono. Porém, como qualquer lugar, nós também temos nossas histórias. Uma história que envolve uma estrada antiga, uma lenda e um ser que, se eu tivesse sabido da sua existência antes, jamais teria viajado por lá. Era uma tarde quente de verão, um daqueles dias abafados em que o ar parecia pesado e sufocante. Eu estava voltando para casa depois de uma viagem rápida à cidade vizinha, onde fui resolver alguns negócios para o meu pai. A viagem de volta seria tranquila, pois já estava familiarizado com a estrada. Uma estrada velha, de terra, que cortava a região, sendo mais usada por moradores locais, mas bastante conhecida por todos. A estrada, que ficava a uns 30 quilômetros da minha cidade, era isolada, com poucas casas ao longo do caminho. Eu sempre evitava passar por ela à noite, porque havia histórias antigas sobre aparições e fenômenos estranhos. Mas naquele dia, como sempre, eu me senti tranquilo e confiante, apesar de saber dessas lendas. Estava escurecendo, o céu tingido de um vermelho intenso, à medida que o sol se punha atrás das montanhas. A estrada estava tranquila, e a sensação de desolação que ela sempre me causou não parecia tão forte. Eu dirigi sozinho, apenas ouvindo o som dos pneus no asfalto e o motor do carro que, já com mais de 10 anos de estrada,
Emitia um ronco monótono e confortável. Eu gostava da sensação de estar ali, com a janela aberta, sentindo o vento quente e o cheiro da terra batida. Eu estava a cerca de 10 quilômetros da minha cidade, quando no meio da estrada, percebi uma figura à distância. No começo, pensei que fosse algum morador, talvez alguém que tivesse parado o carro por algum motivo. Mas, conforme me aproximei, comecei a perceber que algo estava errado. Era uma mulher. Ela estava parada no meio da estrada sem se mover. Suas roupas eram simples, mas rasgadas, como se tivesse caminhado por dias sem destino. Seu cabelo escuro e emaranhado caía desordenadamente sobre o rosto, cobrindo parte de suas feições. A pele dela estava pálida, quase cinza, e ela não parecia ter se dado conta de que eu estava chegando. Eu reduzi a velocidade, sentindo um calafrio subir pela minha espinha. Havia algo inquietante sobre a maneira como ela estava parada ali, no meio de uma estrada deserta. Eu freiei completamente o carro, ficando a poucos metros dela. O silêncio era absoluto, nem o som dos grilos ou o vento soprando nas árvores ao redor. Ela estava imóvel, mas os meus olhos fixaram-se nela, como se uma força invisível me compelisse a olhar. Eu estava prestes a perguntar se ela precisava de ajuda, quando ela finalmente levantou a cabeça. Foi nesse momento que tudo mudou. Quando ela me encarou, eu senti como se o mundo tivesse parado. Não sei explicar o que havia de tão aterrador nos seus olhos, mas algo naquela expressão me fez gelar. Não eram olhos humanos. Eram fundos, vazios, como se não houvesse alma por trás deles. Apenas escuridão. Foi como se ela me visse através de mim, me entendesse em um nível que não posso descrever, algo além da compreensão humana. Ela não falou nada, apenas continuou me encarando, imóvel. Eu estava prestes a ligar o carro e seguir em frente, quando, do nada, o som de um grito distante cortou o ar. Não era um grito normal, mas algo profundo e cheio de angústia, que parecia vir de algum lugar muito distante, mas que, ao mesmo tempo, ecoava dentro da minha cabeça. Sem pensar, liguei o carro e acelerei. Eu não queria mais ficar ali, e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo me consumia. Quando olhei para o retrovisor, a figura da mulher ainda estava lá no meio da estrada, me observando enquanto eu me afastava rapidamente. Eu mal consegui voltar para casa naquela noite. A estrada parecia interminável, e o medo crescia a cada quilômetro. Eu olhava pelo retrovisor constantemente, mas não via mais nada. Só a estrada vazia, escura e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Quando finalmente cheguei em casa, o sentimento de terror ainda estava comigo, e não consegui dormir direito. Eu sabia que havia algo mais naquela estrada, algo que não era humano. No dia seguinte, com a mente ainda turvada pela experiência da noite anterior, eu fui até a delegacia para conversar com o policial local, o Sérgio, um homem de confiança, alguém que sempre tinha respostas para tudo. Eu sabia que ele não ia me julgar por isso. Quando eu contei o que havia acontecido, ele me olhou com uma expressão séria. Ele me pediu para que não fizesse mais aquele caminho à noite. E então, ele começou a me contar uma história que ele havia ouvido quando era mais jovem, algo que sempre foi tratado como lenda na cidade. A mulher que eu vi, segundo ele, não era uma pessoa comum. Ela era conhecida como a Dama da Estrada. A lenda dizia que ela era uma mulher que morreu em um acidente na estrada, muitos anos antes, e seu espírito nunca conseguiu descansar. Ela aparecia para as pessoas, mas não de forma agressiva. Ela os observava, silenciosa, como uma advertência. Mas o mais aterrador da história era o final. Dizem que, uma vez que você a vê, não consegue escapar dela. A lenda afirmava que ela nunca deixava uma vítima viva depois de um encontro. A mulher, ou o ser, o que quer que fosse, sempre seguia sua vítima, aparecendo em sonhos e em qualquer lugar onde a pessoa estivesse sozinha, até que, finalmente, algo pior acontecesse. Ninguém sabia exatamente o que acontecia, mas todos que viram a Dama da Estrada nunca mais foram os mesmos. Alguns desapareciam, outros ficavam gravemente doentes, e outros simplesmente enlouqueciam. Eu passei os dias seguintes tentando ignorar o que havia acontecido.
Voltei para a estrada, mas evitei aquele trecho. Tudo parecia estar em ordem, mas naquelas noites, algo estranho acontecia. Eu sentia um frio inexplicável, uma sensação de que algo estava me observando. Eu a via em meus sonhos, a mulher com os olhos vazios, me encarando em silêncio. Cada noite, a presença dela se tornava mais forte, mais palpável. Eu não conseguia mais distinguir a realidade dos meus pesadelos. Foi então que, numa noite, enquanto tentava dormir, eu ouvi um som. O som de um carro chegando. Aquele som familiar, o ronco dos pneus na estrada de terra. Eu fui até a janela e olhei para fora. O carro estava parado na estrada, bem em frente à minha casa. Não havia ninguém dentro. E então eu vi. A mulher, a mesma que havia visto semanas antes, estava parada na porta do meu carro, me observando pela janela. E foi aí que eu percebi. A lenda não era apenas uma história. Ela era real. Ela nunca deixou de me seguir. Eu não sabia o que mais poderia acontecer, mas algo me dizia que o que eu vi naquela estrada era só o começo de algo muito pior. Próximo relato é do André. Meu nome é André Costa, sou natural de uma cidade costeira. Há alguns anos fui convidado por um amigo para fazer uma viagem até uma pequena ilha que ficava a cerca de 30 quilômetros da costa. Uma ilha que, ao longo dos anos, tinha sido abandonada e esquecida por todos. No dia seguinte, às 6 da manhã, nos encontramos no porto da cidade. O barco era pequeno, uma embarcação simples, mas o suficiente para a viagem. O clima estava calmo, o mar tranquilo e o céu claro, sem nuvens. Quando saímos da costa, a cidade foi ficando para trás. E começamos a nos afastar cada vez mais da segurança conhecida, indo em direção àquela ilha esquecida. Gustavo me contava sobre as histórias que ouvira a respeito do local, algumas delas não muito agradáveis. A ilha em questão, chamada Ilha da Lenda, tinha sido um lugar de refúgio para pescadores. Mas após uma série de acidentes inexplicáveis e relatos estranhos, havia sido abandonada. Pessoas falavam sobre a presença de um vigia, um homem misterioso que, de alguma forma, continuava a residir na ilha, mesmo depois de todos os outros se afastarem. Diziam que ele nunca falava com ninguém, apenas se escondia nas sombras, observando. A viagem durou mais de 2 horas, mas finalmente a ilha apareceu à vista. Ao longe, a silhueta da vegetação densa e das ruínas de alguns edifícios abandonados começaram a se desenhar contra o céu azul. A ilha parecia deserta, mas a sensação de que algo estava fora do lugar começou a me incomodar. À medida que caminhávamos, algo estranho começou a acontecer. Cada vez que nos afastávamos mais da praia e adentrávamos no interior da ilha, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso. Era como se estivéssemos sendo observados. Não conseguia identificar de onde vinha, mas tinha certeza de que havia algo ali, algo que nos observava, embora não soubéssemos exatamente o que. Gustavo, que estava mais animado do que eu, sugeriu que fôssemos até a antiga casa de pescador, um edifício que se erguia no topo de uma colina. Diziam que o vigia havia morado ali, mas já não se via mais sinal dele há anos. O caminho até a casa era íngreme e difícil, com árvores que se curvavam sobre nós, criando uma sombra quase total. Chegamos à casa depois de cerca de meia hora de caminhada. A estrutura era ainda imponente, mas visivelmente deteriorada. Janelas quebradas, portas caídas e o telhado parcialmente desabado. Entramos sem hesitar, explorando o interior. O cheiro de mofo e madeira velha estava por todo o lado, mas algo naquela casa não parecia certo. A sensação de desconforto se intensificava a cada passo. Foi quando encontramos um quarto que parecia ter sido deixado em um estado quase intocado, como se alguém tivesse saído apressadamente. Uma cama desfeita, papéis espalhados pelo chão e uma mesa com alguns objetos pessoais ainda ali. Algo me chamou a atenção. Em uma das paredes havia um retrato emoldurado, uma fotografia antiga de um homem de aparência severa, com um olhar fixo e penetrante. Não havia dúvida. Era o vigia da ilha. O sentimento de desconforto aumentou ainda mais, como se o próprio tempo naquela casa estivesse congelado, como se algo estivesse prestes a acontecer. A tensão era palpável,
e antes que pudéssemos discutir o que fazer a seguir, ouvimos um som vindo de fora. Era um barulho arrastado, como se alguém estivesse se movendo lentamente pelo corredor da casa. Gustavo olhou para mim com os olhos arregalados, mas antes que pudéssemos reagir, a porta do quarto se abriu. A figura que apareceu ali em meio à penumbra era a de um homem alto e magro, vestindo roupas gastas, mas com um semblante calmo, como se ele fosse parte daquele ambiente decadente. Ele não disse uma palavra, mas o simples fato de estar ali, na porta, nos fez sentir que estávamos invadindo algo muito mais profundo do que uma casa abandonada. Gustavo, em sua típica empolgação, tentou perguntar quem ele era, mas o homem não respondeu. Ele apenas fez um gesto com a mão, como se nos indicasse para sairmos. Seu olhar era penetrante, quase como se estivesse lendo nossos pensamentos. Eu senti uma onda de terror me tomar, e foi nesse momento que percebi. Ele não estava mais ali para proteger a ilha de intrusos, mas para garantir que ela permanecesse isolada, escondendo algo que nunca deveria ser descoberto. Ficamos ali por mais alguns segundos, sem saber o que fazer. O homem não se moveu. Ele simplesmente permaneceu na porta, observando-nos com uma intensidade que parecia impossível de descrever. Decidimos sair. Voltamos rapidamente ao ponto onde havíamos deixado o barco. O silêncio da ilha era opressor, e a sensação de que estávamos sendo observados nunca se desvaneceu. Quando chegamos ao barco e começamos a navegar de volta, um último olhar para a ilha me fez perceber algo que até hoje me atormenta. As sombras das árvores pareciam se mover, mesmo sem vento. E no fundo da ilha, na colina onde a casa estava, eu vi algo mais. Era a silhueta do homem parado ali, como uma sombra que se confundia com a própria paisagem. Eu sabia que ele não estava ali para proteger a ilha de pessoas como nós. Ele estava ali para garantir que o segredo da ilha e tudo o que ela escondia permanecesse intocado. Até hoje eu não sei o que o vigia estava protegendo, ou o que ele queria de nós. Tudo o que sei é que a ilha, com seus edifícios ruídos e árvores tortuosas, guardava algo muito mais antigo e muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Uma parte de mim sente que, de alguma forma, conseguimos escapar de algo muito maior que nos estava esperando. Mas outra parte de mim sabe que nunca poderemos esquecer o que vimos. E enquanto o vigia estiver lá no silêncio da ilha, as respostas que buscamos permanecerão para sempre escondidas nas sombras. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha gostado, curta o vídeo e comente qual dos relatos você mais gostou. Até o próximo vídeo.